Financeiro, desde cedo atuando aí, a gente está acompanhando o que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro, diante de tudo o que a gente vê nas discussões políticas e tudo mais. Dólar comercial desde o início da manhã em queda. A gente tem aqui dentro da nossa página do UOL, se você for em economia, você tem lá a cotação do câmbio que você pode ficar monitorando. A gente tem o gráfico aí do dólar, né? Ele subiu, desceu, subiu, desceu. Agora, neste momento, em queda de 0,58%, cotado a R$ 6,087 para venda do dólar. E o que a gente está acompanhando, e até a nossa manchete principal, a atuação. Virou a manchete principal, agora mudou. A manchete principal mudou. Agora fala sobre o caso do Gritzenbach. Mas o que a gente estava mostrando até agora era justamente a atuação do Banco Central, que vendeu mais 5 bilhões em intervenções para segurar o dólar, ampliou a intervenção no mercado cambial, realizou 2 novos leilões de compra. A primeira oferta aconteceu logo na abertura dos negócios nessa manhã, com uma venda de 3 bilhões de dólares. Na sequência, a primeira das negociações com compromisso de recompra, foi mais um leilão, e depois mais um leilão realizado, vendeu mais 5 bilhões para derrubar o dólar. Aliás, você falava ontem, né, José? A gente estava ao vivo quando começou a entrevista coletiva lá do Banco Central e você chamou muito a atenção sobre essa conexão entre Galípolo e até mesmo o presidente atual do Banco Central, que vai passar o bastão para ele. E o recado que isso traz ao governo, e a gente vê agora a atuação do Banco Central acontecendo independentemente do governo. E é assim que se espera, é isso, Josias? O Banco Central agiu, né, Fabíola? Poderia, alguns incautos, alguns apressados, poderiam supor que o dólar está caindo porque o Congresso, no final das contas, está aprovando com lipoaspiração, reduzindo os efeitos das medidas que foram concebidas ali sob o Fernando Haddad, mas não tem nada a ver com isso, né? O que está sendo aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional, não era o que o mercado esperava, o que esses agentes financeiros esperavam. O dólar está reagindo e caindo porque o Banco Central interveio pesadamente, né? Interveio ontem, está fazendo novas intervenções hoje, e por isso o dólar está se movimentando. E esse aspecto que você menciona, ele foi muito interessante. Houve uma entrevista conjunta dos do Galípolo, o Gabriel Galípolo e o Roberto Campos Neto, o futuro e o presidente do Banco Central que está saindo, e eles demonstraram uma unidade impressionante durante essa entrevista. E, de resto, o Galípolo, nessa entrevista, ele desdisse tudo o que diz o PT, tudo o que diz o Lula. Então, ele falou, primeiro, que avalia que não há ataque especulativo, que esse movimento do câmbio, essa alta do dólar, não representa, na opinião dele, nenhum ataque especulativo ao real. Disse que não se deve demonizar o mercado, que o mercado é muito diverso, né? E sinalizou que avaliza e vai manter esta política de juros lunares. E o que foi mais interessante é que depois dessas manifestações, dessa entrevista do Galípolo, que foi feita ali em conjunto, como disse, com o Roberto Campos Neto, o Lula silenciou, o PT não disse nada. Então, a única coisa que houve de diferente foi que o Lula premiou o Galípolo, ou se absteve de atacar o Galípolo, se absteve de de presentear o Galípolo com as caneladas que ele costumava desferir no Roberto Campos Neto. Porque tudo que ele disse ali, se fosse o Roberto Campos em outros tempos, o Lula sairia matando, né? Então ficou entendido, Fabíola, que o Banco Central já não veste a camisa da seleção brasileira, né? Que foi o símbolo da era bolsonarista. Os bolsonarismo sequestrou esse símbolo, que é um símbolo nacional, virou uma coisa associada ao bolsonarismo e foi usada pelo Roberto Campos Neto quando ele foi às urnas em 2018 para votar em 2022, aliás, para votar no Bolsonaro, né? Então não há mais a camisa da seleção brasileira, mas o Galípolo deixou claro que também não vai vestir a camisa vermelha do PT. Vai fazer o trabalho dele ali, um trabalho profissional,
vai trazer a inflação, ou a pretensão dele é trazer a inflação para dentro da meta, e é muito curioso que o Lula não tenha reagido, não tenha dito uma palavra depois que o Galípolo fez essas declarações todas. É. Foi forte, né, a declaração ali do Galípolo. Ele elogiou muito o Campos Neto e o pessoal ficou surpreso, né, Thales? Mas, paralelo a isso, o Banco Central atuando aí para, de certa maneira, também ajudar o governo. Na verdade, ajudar o país, né? Pois é, isso é que eu acho que a gente tem que ver. Eu acho que houve ontem um- uma apresentação quase teatral de, olha, estamos aqui, somos amicíssimos, estamos afinadíssimos, olha o mercado aí, mercado, olha como eu sou, tal, 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 mas hoje já há uma atuação diferenciada do Banco Central em relação ao câmbio, ao dólar, uma intervenção pesada. Se você for ver o Roberto Campos Neto demorou muito. O que eles dizem é o seguinte: o Banco Central só age em relação ao câmbio quando nota disfuncionalidade. O Campos Neto demorou muito a notar essa disfuncionalidade. E assim mesmo, quando agiu com um certo conta-gotas. Até essa semana, início da semana agora. Hoje já vem o Galípolo com a mão pesada do Banco Central, dizendo: olha, comigo não vai ser brincadeira, não. É esse o recado que o Galípolo está dando. Então, vem uma administração aí diferente. Ele não vai dar um cavalo de pau. Essa expectativa dentro do PT é que o Galípolo não dê um cavalo de pau, mas muda o sistema. Não há mais essa leniência nem com o mercado que o Campos Neto demonstrou. O Galípolo já é outra, e esse dia de hoje mostra isso. Agora, mesmo Mas, em relação a isso, né, essa ô Josias, intervenção deixa eu no só chamar câmbio, o intervalo que a gente por estava favor. rapidinho. O intervalo a gente já volta. Vai lá, Josias. Mesmo em relação à intervenção no câmbio, houve uma decisão conjunta ali, não é? Semana passada, dias atrás, a Febraban organizou um almoço de confraternização de fim de ano com os representantes da grande banca nacional, os grandes banqueiros lá estavam, e foi também o Haddad, foi o Campos Neto, não, aliás, o Campos Neto não estava, foi o Galípolo, e o Galípolo deu declarações ali, que foram noticiadas, inclusive, e ele falou: olha, não há razão para o câmbio é flutuante no Brasil, não há razão, ele avalizou o que estava sendo feito, né? Não há razão para intervenções, e disse lá, no ambiente de câmbio flutuante, você intervém quando identifica alguma disfuncionalidade, né? E ontem, na entrevista coletiva lá dos dois, ambos afirmaram que era necessário fazer a intervenção. Inclusive, o Campos Neto falou: olha, está havendo uma movimentação atípica de dividendos, empresas transnacionais estão mandando dinheiro para fora do Brasil, e o Banco Central precisa agir, inclusive, para dar liquidez a esse mercado, né? E veio o Galípolo e referendou, avalizou as declarações do Campos Neto. Então, há ali uma gestão compartilhada. Josias, muito Até a semana rapidamente. passada não houve intervenção graúda, porque os dois, inclusive o Campos Neto deixou claro que nesses últimos dias ele Josias, está como que entregando para o Galípolo a gestão. Falou que, inclusive, na última reunião do Copom, ele deixou o Galípolo praticamente presidir a reunião, né? Então, quer me parecer que também nesse aspecto os dois não estão tão desafinados, não. Josias, muito rapidamente, eles não podiam mostrar nenhuma desafinação nesse período de transição, nenhuma. Eles tinham que mostrar o tempo inteiro que estavam afinados. Senão o mercado ia para o brejo. Aí ia completamente para o brejo. Agora, é isso que eles demonstraram, essa afinação durante esse tempo todo. Era evidente que iam demonstrar, não era outra coisa esperada. O que está sendo demonstrado agora é que houve já uma atitude diferente do Banco Central, de agir com mão pesada no câmbio. Até então, mesmo em meio à disfuncionalidade que o Campos Neto reconhece, ele vinha devagar. Até ontem vinha devagar. Hoje não, hoje já entrou pesado. É uma É, mudança evidente.
Interessante, tá aí, ó. A gente tem até um convidado muito interessante para falar para nós a respeito deste e outros assuntos ligados à economia. Conosco, neste momento, ao vivo no nosso All News, o ex-ministro Guido Mantega, economista, professor, já está conosco aqui conectado para falar sobre essa loucura do mercado financeiro, essa conexão aí do mercado com o governo ou não, né? Olá, ministro. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales. É um prazer estar no programa de vocês. Banco Central está atuando corretamente? Já houve uma mudança no comportamento do Banco Central, como está aqui falando o Thales na sua análise? Exatamente.